Cid Seixas nasceu em Maragogipe, Bahia. Professor de literatura portuguesa, ensinou na UFBA. Atualmente leciona na Universidade de Feira de Santana. Possui mestrado pela Universidade Federal da Bahia e doutorado pela Universidade de São Paulo. No jornalismo, realizou trabalhos como redator e editor para rádio, jornal e televisão. Estreou como poeta em 1969, com Temporário, e no ensaio, em 1981, com O Espelho de Narciso. Publicou 13 livros. Eu saí de Maragogipe já envolvido com jornal, com o jornalzinho da cidade, o jornal mensal, né? A essa altura dos acontecimentos, Maragogipe não tinha mais jornal diário. Você sabe que aquela região, Santo Amaro, Maragogipe, Cachoeira, tiveram uma vida cultural muito intensa. Depois veio a decadência, né? Principalmente quando as fábricas de fumo fecharam. Maragogipe vivia em função da Dânema e da Suerdic. Quando essas fábricas fecham, a cidade praticamente acaba, né? Culturalmente. Então, por isso, o jornal de lá era mensal e eu colaborava. Então minha experiência com jornal era essa. Uma outra é que meu pai era dono do ginásio da cidade e tinha um cinema e um serviço de alto-falante. Naquela época a rádio praticamente não existia no interior. E o pessoal de rádio de Salvador ia para lá fazer programas, né? Então grandes cantores, cantores nacionais iam para lá fazer show e eu comecei a me inteirar com esse pessoal da área artística, né? Então eu vim para Salvador pensando em fazer rádio, em ser locutor de rádio, quando eu vim estudar, fazer o curso de colégio, curso clássico. E entrei na Rádio Cultura naquela época. Só que minha voz, eu com 16 para 17 anos, a voz tinha hora que era grossa, tinha hora que era fina. Aí me jogaram como repórter e eu fui trabalhar como repórter. Como eu tinha um texto razoável, fiquei como redator da rádio. Na Pituba, Amaralina, Pituba, tínhamos dois jornaizinhos. Renato Riela tinha um jornalzinho chamado Arrastão e eu tinha um chamado O Xixi, que era feito em Amaralina, ali perto de onde era o Vitória, na casa de uma das meninas, colegas da gente. E aí fazíamos aqueles jornais mimeografados da época. Então, eu diria que a minha guinada para a área cultural foi em função do jornal, né, de jornalzinho de bairro. Uma vez, Dr. Paulo Nassif, que era o diretor do Diário de Notícias, morava na Pituba. Ele ficava sempre sentado na porta com os filhos e a mulher. Quando a gente passava, a meninada toda, ele estava na porta. E a gente distribuía o jornalzinho, né, pelos moradores. Aí ele leu, aí disse, vem cá, você não quer ter foca no Diário de Notícias? Eu achei o nome Foca feio, né? Foca, eu não gostei do negócio. Não, não senhor, muito obrigado. Não quero não. E a essa altura eu estava também na rádio, né? Aí depois, na rádio, as pessoas dizendo, rapaz, você devia tentar jornal. Aí eu, um dia passando lá novamente, sabe, doutor Paulo, eu queria ir para o Diário, estagiar. Aí ele chegou, me deu uma recomendação, procure Clementino, que era o redator-chefe. Aí eu fui para o Diário, comecei a trabalhar no Diário, né? E no Diário você funda um suplemento cultural, Um suplemento, né? Isso é tempo depois, né? Eu comecei a trabalhar como repórter no Diário. Eu lembro que minha primeira matéria foi com Bel Machado. Os dois saímos, os dois focas. Fomos fazer cobertura do Miss Bahia, num hotel na Vitória. Então essa foi a minha primeira experiência de jornalismo, né? E nesse ínter, Jorge Lindsay, acho que você conheceu, trabalhou por anos na tarde, né? Lindsay fazia uma coluna no Estado da Bahia, que era outro jornal dos Diários Associados. Aí Lindsay me disse, Cid, você quer assumir a coluna? Eu não sei o que era, ele estava sem saco, pagava um salário para fazer aquela coluna, o mesmo salário de repórter, né? Aí eu fiquei de manhã como colunista do Estado da Bahia e à tarde como repórter no Diário de Notícias. Aí entrei para a televisão, foi outra experiência. Eu estava no Estado da Bahia, Flávio Cavalcante fazia aquele programa A Grande Chance e criou na Bahia um programa chamado A Caminho da Grande Chance.
Durante 3 semanas, um júri local, era Carlos Coquet, João Silvando Luiz, Eudásio Tavares e algumas outras pessoas, faziam parte desse júri local. E na última semana do mês, o júri nacional vinha com Flávia Cavalcante para fazer um programa no Teatro Castro Alves, quando os selecionados participavam e eram levados para o Rio, né? Por exemplo, Armandinho, não é, surgiu aí. Então eu tive essa experiência. Agora você pergunta, por que eu envolvido num júri de música popular? Eu era letrista de música. Eu nunca fui músico, sempre fui desafinado. Mas era letrista, fazia letras para Edil Pacheco, para Moraes Moreira, para Batatinha, para Ederaldo Gentil, por todo esse pessoal. Nós tínhamos um grupo, né? O grupo Função. Depois Moraes sai do grupo e cria o Desembarque dos Bichos, depois do dilúvio, aquele primeiro show, né? Quando se criam os Novos Baianos. O nosso grupo era o grupo Função, que era um grupo formado por gente de vanguarda, mas por compositores tradicionais, sambistas, né? Então eu tive essa experiência na música, fui parceiro de Fernando Lona, né, de quem eu fui fã. Eu assistindo os primeiros filmes, né, brasileiros, eu vi a trilha sonora de Lona. Então eu era fã de Lona. Então minha experiência com música era essa. E eu esbarro na televisão. É que eu pensava que eu era poeta, né? Todo mundo pensa que é poeta. As pessoas que escrevem acham que a forma mais fácil seria a poesia, né? Pelo menos dá menos trabalho. Você fazer um ensaio dá trabalho, né? E aí eu comecei a fazer versos e publiquei uns 4 livros de poesia. E eu deixei de publicar poesia quando me tornei professor de literatura, porque eu comecei a estudar as obras dos grandes poetas. Não é? Eu fui titular de literatura portuguesa, substituí Hélio Simões, não é? Na UFBA. É uma coisa que eu me orgulho muito, porque Dr. Hélio foi o primeiro professor titular de literatura portuguesa, quando a universidade foi criada. E eu fui o segundo, né? Fiz concurso e me tornei o segundo professor de literatura portuguesa. Por conta disso, eu tinha que trabalhar grandes poetas, né? E Fernando Pessoa foi o objeto de minha tese de doutorado. Ora, quando você entra naquele universo, que você vê as coisinhas bobas, né, que a gente faz, não tem comparação. E aí eu não tive mais coragem de escrever, né, aquilo que eu chamava de poesia. E a inclinação que eu tinha, o gosto pela palavra, eu canalizei para um ensaio. Então eu acho que eu escrevi ensaios, entendeu, de natureza literária, alguns com poesia. E o Porque eu não primeiro consegui deles foi O fazer. Espelho de Narciso, o primeiro livro de O ensaios? primeiro livro publicado foi Foi O Espelho de Narciso. que é de 81. É de 81. Ali foi uma dissertação de mestrado, né? Foi uma dissertação. Mas a minha vontade de fazer poesia, sem ser através do verso, levou, mesmo eu trabalhando com o tema linguístico, né? O Espelho de Narciso é um estudo de linguagem, cultura e ideologia. Né? É um livro que trabalha a antropologia, a filosofia, a linguística, né? É um livro interdisciplinar. E com uma linguagem, né, que eu ambicionava ser literária. Antônio Aisse estava na banca e elogiou, disse que a linguagem era boa, que eu escrevia bem, aquela coisa. Eu não sabia que eu tinha jeito para o ensaio. Foi através do incentivo de Antônio Aisse que eu fiquei entusiasmado. Eu digo, bem, já que eu não consigo ser poeta, eu vou ser ensaísta, e acho que no ensaio a gente pode fazer poesia. E realmente fiz coisas que me agradaram, o que não aconteceu com a poesia. Sinceramente, entendeu? Eu acho uma poesia muito rasa. Já no ensaio, não. Eu acho que aí a linguagem consegue responder a certas coisas. Como todo momento criativo, né, as coisas vêm se enriquecendo.
Eu estranhei muito com a chamada pós-modernidade, não é? Quando eu fui educado, gostei dos livros modernos, da literatura moderna. Com a contemporaneidade, a literatura dá uma guinada radical. E eu, de certo modo, sou conservador, como todo baiano, né? Como a maioria do baiano. E tive uma dificuldade e tenho ainda, de absorver determinados escritores contemporâneos que fogem da estrutura moderna do texto, né? O excesso de fragmentação, tanto que eu acreditava há muito tempo atrás que não existia pós-modernidade, né? Eu lembro que eu vi uma vez um texto de Haroldo de Campos, ele dizendo que a pós-modernidade era apenas um retorno à alta modernidade, a modernidade de Mallarmé, a modernidade dos franceses, não é? Quando o sentido era, talvez até intencionalmente, ele era, ou barrocamente, ele era escondido, né? E que a pós-modernidade fazia. Eu acreditava nisso. Hoje eu já não penso. Hoje eu penso que a própria dinâmica da sociedade, de uma sociedade extremamente caótica, desencontrada, em que a gente já não entende mais nada, não é? As desilusões, nós que fomos de esquerda durante toda a nossa juventude, e de repente a gente pergunta, será que tem diferença essencial entre determinados políticos de esquerda ou direita, ou se eles se tocam, né? Então parece que na contemporaneidade está acontecendo isso, né? A gente vê pessoas que foram de esquerda e que dão uma guinada violenta para a direita, ou de outros que se afirmam de esquerda, mas que têm atitudes salazaristas, hitlerianas, e essa coisa caótica, né? Eu acho que a literatura mostra isso bem. Eu confesso a você que eu tenho pouca simpatia por essa literatura. Eu vejo isso como uma espécie de um novo romantismo. Ora, no século XIX, com o romantismo, tudo era publicado, né? Um adolescente sofria penas de amor e publicava um livro. E não havia uma coisa de qualidade. E eu sempre admirei os clássicos, o Renascimento, a própria modernidade, você sabe que faz um retorno a isso, né? T.S. Eliot, Pound, Drummond no Brasil, Pessoa, todos eles retornam não é, a uma literatura clássica, ao saber fazer o texto. O romantismo destruiu isso. E eu acho que com os blogs, com a internet, com a facilidade, então a gente passa a ter novamente uma literatura para o grande público, não é? Uma literatura de consumo, feita na hora em que a emoção é que prepondera. Então, eu confesso a você que eu não acompanho com muita simpatia. Primeiro, porque eu tenho dificuldade de ler na tela do computador. Eu sou leitor de livro, não sou leitor eu sou leitor de livro e de jornal. Eu gosto de deitar na rede, pegar um jornal, passar o dia inteiro lendo os jornais de cabo a rabo. Agora, na internet, eu não consigo ler um texto digamos, 6, 7 páginas. Para mim é impossível. Agora, a gente também não vai poder confundir o mini conto com esse tipo de trabalho que se faz em blog, né? Existem mini contos que são de uma densidade, são textos altamente pensados, né? E, quer dizer, há uma certa distância. Na literatura baiana, a gente tem um livro de Helena Parente Cunha que eu acho que é talvez a melhor coisa dela, que é aquele 100 Mentiras de Verdade, que são mini contos. Eu acho que o melhor da obra dela está ali. Outros livros as pessoas gostam, mas eu gosto daquele livro dela, né? E são mini contos, né? E muito bem pensados, muito bem estruturados. Então, isso se distancia da rapidez do texto da internet. Eu acho que no curso de letras é mais difícil se ensinar literatura do que em outras áreas, por uma razão específica. O aluno que vai fazer letras é o aluno de escola pública, então ele chega na universidade sem nenhum tipo de leitura prévia, o que não acontece com alunos de outras áreas, entendeu? Eu acho perversa as políticas de cota.
Eu acho perversa porque o Brasil, o país, tem um débito muito grande com a comunidade negra e finge que paga esse débito criando cotas. Se quisesse resolver o problema, faria o que Anísio Teixeira fez, a escola integral não é, para a população que não pode frequentar uma escola paga. O que Darcy Ribeiro fez no Rio de Janeiro durante o governo Brizola. Essas soluções, sim, são soluções que levam o indivíduo a crescer. Eu acho que a cota é uma coisa perversa, não é? Porque o sujeito, depois que ele está na universidade, ele não vai mais se realfabetizar. E aí isso se reflete no ensino da literatura. Como é que você vai trabalhar um público que nunca leu, que foi mal alfabetizado, e você vai discutir literatura com esse público? É extremamente difícil. A minha última experiência na UFBA, no mestrado, eu dava uma disciplina optativa, não é? Normalmente sobre o conto, e eu tinha alunos de várias áreas. Tive muita gente de psicanálise, né? Pessoas que vinham de medicina, de psicologia, e pessoas de outras áreas e pessoas de letras. Infelizmente, os alunos de letras tinham um volume de leitura, mesmo na pós-graduação, né? Menor do que o das outras áreas. Eu ficava muito triste com isso e ficava com vergonha, inclusive, porque chegavam pessoas de outras áreas com leituras assim, entendeu? Importantíssimas. E na universidade, no curso de letras, isso não ocorre. Você sabe que há anos o escritor de Alvalovara, Osman Lins, né, deixou a universidade desiludido. Há 30 anos atrás, talvez, não é? Ou mais. Eu defendo muito a ideia de que os estudantes devem conhecer os clássicos, né? Aqueles autores que já foram aprovados, não é, por sucessivas gerações. Eu acho que o maior filtro é esse. E a universidade, não é, ela é clássica, ela trabalha com classes. Então é necessário fazer isso para que o aluno possa se pôr, ou o profissional de letras, possa se colocar diante do texto novo e avaliar. Se ele não conhece essa tradição, ele vai, qualquer bobagem ele vai achar que é novidade, né? Ele vai ver aquelas papagaiadas mesmo que os concretistas faziam. Eu mesmo não conhecia o barroco suficientemente para ver que aquilo os barrocos tinham feito, até Gregório de Matos tinha feito muita coisa que os concretistas estavam fazendo como novidade. Então, eu acho que conhecer a tradição serve para a gente vê com olhos mais cautelosos certas inovações, não é? Acabou a ideia de se ir para a escola para criar coisas na escola, né? O Central, durante o período da ditadura militar, era uma fábrica, não é, de criação, grupos diversos fazendo coisas diversas. Eu vivi esse momento, tomava a carreira da polícia, enquanto isso algumas pessoas estavam fazendo trabalhos de alto nível, né, nos colégios mesmo. Vários grupos surgiram. Hoje não é mais possível acontecer isso no colégio nem na universidade. Parece que as pessoas chegam lá para cumprir as tarefas. E na universidade está acontecendo uma coisa, na universidade pública, os alunos quase todos trabalham para se manter. E vão para as aulas no intervalo do trabalho. Então não há aquela vida acadêmica. As pessoas não ficam no diretório, não é? Criando coisas lá. É muito raro você ter estudantes que se dedicam integralmente à vida acadêmica. E isso cria um esvaziamento. Não sei se é saudosismo, não é? Que a gente tende a achar que aquilo que a gente conheceu é melhor, não é? Há um certo saudosismo, eu admito, um certo conservadorismo. Agora, a gente não sabe o que é que vai sair daí, não é? Por enquanto não está saindo grande coisa. Os indicadores, os índices da educação do país mostram que nós estamos caindo, né? Nós estamos tendo uma política, digamos, de quantidade quantitativa, mas não qualitativa. É uma das questões que se apresentam, não é?
Eu sou contra o trabalho universitário voltado para a universidade. Eu acho que a universidade tem que se abrir para um público um pouco maior. Eu apanhei muito dentro da universidade quando eu fiz essa guinada, não é? Eu comecei a vida como jornalista, escrevendo para o grande público, criando suplemento cultural, quando eu não tinha uma formação literária. Depois de toda uma formação universitária, eu digo, bem, agora eu tenho um conhecimentozinho que dá para eu voltar para o jornal. E voltei para o jornal para fazer uma coluna no Jornal à Tarde. Fiz durante 3 anos e tanto, quase 4 anos, a coluna Leitura Crítica, onde eu tentava usar, né, as ideias que eram correntes na universidade e traduzir isso numa linguagem comum, né, a linguagem do bom senso. E eu fui muito censurado por isso. Eu lembro que no meu concurso de professor titular, eu fui fazer a conferência, que era um dos itens de avaliação. Eu digo, eu não vou usar toda aquele psittacismo grafocrático. Luiz Costa Lima usa essa expressão para dizer que é os papagaios escreventes, né, que repetem. Eu lembrava dessa coisa de Luiz Costa Lima e digo, está na hora da gente parar e não ficar citando muito. Eu acho que uma conferência de professor titular deve ser uma conferência onde você, sem precisar fazer citações, mas implicitamente, utilizando aquilo que você aprendeu, tentar analisar a obra de um autor. Aí peguei um autor romântico, né, tornado clássico, que é o Camilo, e fui falar sobre a obra de Camilo. A banca avançou em cima de mim. Você não cita ninguém, e não sei o quê. Você trabalhou com Lacan, eu conheço livros seus falando, trabalhou com isso, mas você não usa nada disso. Quer dizer, eu queria escrever sobre o escritor Camilo Castelo Branco para que qualquer leitor pudesse entender o que eu estava dizendo. E aí a banca disse, não, você está fazendo uma conferência para um público culto, mas um público não especializado. Ora, eu queria mandar para o inferno o público especializado, mas eu não podia dizer isso à banca, né? Que eu não tenho apreço nenhum pelo público. Eu acho que o único trabalho que a gente pode fazer pela literatura é adquirir um certo conhecimento e trazer o texto para que as pessoas venham a ler o texto, para que o texto não desapareça. Se a gente não fizer isso, o que é que adianta você fazer uma tese de doutorado para ser lido por 5 pessoas da banca examinadora e depois aquilo acabar? Não tem mais sentido isso, não é? E a universidade, infelizmente, ainda faz isso. Eu acho que não adianta, o governo estar pagando para as pessoas fazerem isso. Então a gente tem que adquirir esse conhecimento e levar esse conhecimento para a comunidade. Não, no momento eu não estou escrevendo. Eu tenho me dedicado muito agora ao trabalho de editoração. Lá em Feira, por exemplo, na Universidade de Feira, eu criei a editora da universidade há alguns anos, ela ficou desativada, agora ela voltou a funcionar, eu não faço parte. Mas eu integro o grupo do programa de pós-graduação em literatura e diversidade cultural da Universidade de Feira, onde eu venho preparando, fazendo a editoração de livros, incentivando as pessoas a escreverem. Eu parei um pouco de escrever, eu estou desmotivado para escrever. Tenho coisas, inclusive, escritas, não publicadas, entendeu? E não sei se adianta também publicar. Foi essa coisa que você perguntou, para quem? Mesmo que eu faça um trabalho que não é acadêmico, não é? Mesmo minha tese de doutorado, quando eu já fiz visando o grande público, não é? E alguns professores na USP deram essa guinada. Depois, quando eu fiz isso, as pessoas censuraram. Anos depois, eu lembro que o Massur Moisés recomendava aos orientandos dele que não fizessem tese. Ele chegava para mim e disse, olha, você vai ser um doutor, não faça uma tese, faça um livro. Um livro que você publique para o grande público. Então, algumas pessoas na universidade começaram a ver isso, graças a Deus, não é? Republicar algumas coisas, tentar republicar.
Isso eu penso em fazer. E estou pensando, inclusive, em usar a internet para disponibilizar esse material. Colocar isso de graça. Eu acho que coisas que eu produzi na universidade, ganhando dinheiro da universidade, então isso deve ser colocado de graça, não é? Agora, claro que isso não dá prestígio, né? Se você faz um livro virtual, o livro virtual não tem prestígio nenhum. Você precisa imprimir o livro. Agora, também não adianta imprimir na Bahia, porque não dá em nada. Não é? Você veja, a Assembleia Legislativa tem uma política editorial fantástica. Não é? Eu não sei nem se em São Paulo tem uma coisa assim. Se a Assembleia de lá publica livros. Agora, onde está o X do problema? Eu vou aproveitar que eu estou falando no canal da Assembleia. O X do problema é que esses livros não são vendidos. A Assembleia não pode vender livro. Então tem que se encontrar uma solução. Alguns livros importantíssimos foram publicados, o livro de Estácio de Lima, o Mundo Estranho dos Cangaceiros, né? Vasconcelos Maia, tanta coisa foi publicada para a Assembleia e isso não chegou às livrarias. Eu faria uma sugestão, né? A Paulo Bina e a Adélio Pinheiro, que revolucionaram realmente esse trabalho editorial lá, que tentassem a possibilidade de um convênio com a grande distribuidora nacional, em que a Assembleia desse esse livro para o distribuidor jogar na praça. E o distribuidor seria remunerado com a venda disso. Então a Assembleia não venderia o livro, ela tiraria uma quantidade de livros para serem vendidos, como o Instituto Nacional do Livro fazia, a preço reduzido, né? Um livro que custaria R$40 ser vendido por 10, e abrir uma concorrência para ver se algum distribuidor nacional se interessaria. Aí entra a questão da internet. A venda de livros pela internet eu acho que é uma solução, né? Nós chegamos ao ponto de não ter mais livrarias. Você pode comprar agora o livro baiano não nas livrarias de Salvador, não é? Nos shoppings, porque são de redes nacionais, mas pode comprar pela internet. Você vai achar num sebo. Então eu acho que isso também é uma solução. Agora, para isso o livro tem que ser distribuído, né? Quer dizer, tem que ter um distribuidor que jogue lá fora esse livro para que esse livro entre nas livrarias virtuais, já que nas livrarias físicas a coisa não está resolvendo muito, né? Eu acho que a solução serão as livrarias virtuais. Isso faz parte da própria condição humana, não é? Está cada vez mais querendo continuar a estar vivo. E quem gosta de criar, não é? Há uma maneira de estar vivo é divulgar o seu processo de criação, mesmo que seja amadoristicamente. Então a literatura virou algo amadorístico. Eu lembro que Jorge Amado falava, não é, há 30 anos atrás, que todo escritor tinha que ser um profissional. Hoje todo escritor é, na verdade, um amador, não é? E a qualidade, aliás, está nesse amadorismo. Aquelas pessoas que precisam se dedicar à literatura profissionalmente terminam fazendo aqueles livrinhos para a banca de revista, né? Que não leva a nada. Então é uma atividade amadorística, as pessoas publicam e mandam os livros para os amigos. Então hoje escritores reconhecidos nacionalmente, né, eles mandam os livros para as pessoas, a gente não compra mais. Essa coisa que você falou aumentou, não é, a produção, cada vez mais você tem escritores e os escritores terminam mandando os livros de graça, porque não se compra. Apresentamos Cid Seixas, poeta, professor e jornalista. Canal Assembleia, aqui você vê a literatura.